Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início então nessa parte da matéria ao estudo da propagação em guias de onda. O que é um guia de onda? Bem, nós temos aqui uma foto de um guia de onda. Um guia de onda é um tubo metálico que pode ser oco, preenchido com material dielétrico que não é o ar, geralmente é o ar, tá? E esses guias são utilizados para a transmissão de energia em altas frequências. Bom, a utilização dos guias de onda geralmente se dá em frequências acima de 1 GHz, então em frequências elevadas. Em frequências mais baixas, é muito mais usual utilizar cabo coaxial. Cabo coaxial pode ser utilizado em frequências ainda mais altas, mas quando se requer menor atenuação, sobretudo, e também maior capacidade de potência, os guias de onda são mais apropriados. Então, os guias de onda são uma maneira de transmitir ondas eletromagnéticas guiadas, tá? Em frequências elevadas, com a vantagem de ter menor atenuação do que as linhas de transmissão. Aqui nós temos algumas fotos de guia de onda. Vou começar aqui por baixo. Ó. Nós temos um guia de onda elíptico, ele é corrugado. Essas corrugações aqui são aspectos mecânicos para ele não se entortar muito, não se deformar. Tá? Aqui nós temos um guia rígido circular. Tá? Aqui um guia retangular também corrugado, flexível, e aqui vários pedacinhos de guia. Os guias são utilizados basicamente como tubulação de água, só que em vez de água são ondas de potência eletromagnética. Então aqui tem uma linha com fendas, guias que podem ser sintonizados, joelhinhos, T, guias para modificar a polarização da onda, etc. Qual é a principal diferença entre um guia de onda e uma linha de transmissão? Aqui nós temos então uma linha de transmissão, pode ser, por exemplo, um cabo coaxial, e aqui um guia de onda. Pode ser um cabo coaxial, mas tem um condutor central, então na verdade não é um cabo coaxial, certo? Ele é oco aqui, tá? A transmissão ela é possível, em corrente contínua, uma linha de transmissão funciona perfeitamente. Eu posso ligar aqui uma bateria, aqui um resistor, uma pilha e ligar um cabo coaxial. Eu tenho um caminho de ida e de volta para a corrente. Então, uma linha de transmissão, ela permite a transmissão de energia eletromagnética desde corrente contínua até frequências elevadas. Já um guia de onda, eu não consigo ligar aqui uma bateria e uma pilha, uma lâmpada aqui no outro lado. Ele é um condutor único, certo? Porém, se eu colocar uma luz aqui, um feixe de laser, por exemplo, de luz, ele bate aqui, se reflete nas paredes internas e consegue sair no outro lado. Ou seja, o guia de onda não permite a propagação de corrente contínua, de baixas frequências de maneira geral, mas permite de frequências elevadas. Consequentemente, os guias se comportam como filtros passa-altas. Tá? A transmissão no guia de onda só é possível acima de uma certa frequência, e essa frequência é conhecida como frequência de corte do guia. Como um filtro passa-altas tem uma frequência de corte, o guia tem uma frequência de corte. Se eu tentar jogar energia e essa energia tiver uma frequência abaixo da frequência de corte do guia, ela não vai conseguir se propagar. Se tiver acima da frequência de corte, a frequência de operação do sinal, ele vai conseguir sair lá no outro lado. Tá certo? Depois a gente vai analisar um guia de onda. Antes disso, vamos falar sobre os modos de propagação. Então aqui eu desenhei um sisteminha de coordenadas, x, y, z, e a minha direção de propagação é a direção z. Certo? Um modo dito TEM, modo transverso eletromagnético, é aquele para o qual o campo elétrico e o campo magnético, ambos, eles não têm componente na direção de propagação. A direção de propagação é Z, então EZ igual a zero, HZ igual a zero. Nós já vimos os modos transversos eletromagnéticos quando estudamos linhas de transmissão e onda plana uniforme. Aqui, por exemplo, na figura da esquerda, nós temos os campos de um cabo coaxial. A direção de propagação é a direção perpendicular aqui à tela. A gente vê que o campo elétrico, a seta vermelha, é perpendicular ao plano da tela, certo? Desculpa, ele é paralelo ao plano da Terra, ele é perpendicular à direção de propagação. Idem para o campo magnético, tá? Então, nesse caso, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, que pertence ao plano da tela, são ambos perpendiculares à direção de propagação, a direção perpendicular ao plano da tela. Mesma coisa para uma onda plana uniforme. Nossa onda ela se propagava na direção Z, tinha o campo elétrico em X e o campo magnético em Y. Então, eu tenho dois exemplos de onda TEM, onda transverso eletromagnético. Numa linha de microfitas, tá? Eu tenho um modo dito quase TEM. As componentes
na direção de propagação são muito pequenas. A gente já comentou sobre linhas de microfitas no passado. Existem outros modos, além do TM e do quase TM. O modo TE. O que é o modo TE, ou transverso elétrico? É o modo para o qual o campo elétrico é transversal à direção de propagação. Ele não tem componente na direção de propagação, Z é igual a zero. Mas o campo magnético tem uma componente não nula na direção de propagação, certo? Então, aqui nós temos o exemplo num guia de onda. Tá? A configuração dos campos, as linhas em azul são as linhas de campo elétrico, as linhas em vermelho são linhas de campo magnético. As linhas de campo elétrico começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. São perpendiculares às paredes metálicas. As linhas de campo magnético são linhas sempre fechadas. Bom, a direção de propagação está indicada aqui em verde, é a direção que entrando no guia. A gente verifica que o campo elétrico é sempre perpendicular à direção de propagação. Ele não tem componente na direção de propagação. Já o campo magnético, ele tem componentes aqui na direção de propagação. Então, esse é o modo TE. O outro modo dual desse é o modo TM. O que é o modo TM? TM é o modo transverso magnético, em que o campo elétrico, ele agora tem componente na direção de propagação. É o campo magnético que não tem. É o campo magnético que é transversal à direção de propagação. Então, aqui nós temos uma possível configuração de campos para o modo TM num guia. Tá? Então, as linhas de campo elétrico em azul, sempre perpendiculares às paredes metálicas, as linhas de campo magnético em vermelho, sempre linhas fechadas, e a gente observa que o campo magnético agora, ele é sempre transversal à direção de propagação. Ele não tem componentes na direção de propagação. Já o campo elétrico, ele tem componentes na direção de propagação. Então, o modo TM, tá certo? Eu posso ter também modos ditos híbridos, em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, ambos têm componentes na direção de propagação. Qualquer modo híbrido pode ser escrito como uma soma de modos TE e TM, então eles não vão ser abordados diretamente aqui. Tá? Uma grande diferença entre os guias de onda e as linhas de transmissão é que os guias de onda não permitem a propagação de modos TEM. Por conta da ausência do condutor interno, um caminho de volta para a corrente, ele não tem como suportar campo elétrico e campo magnético simultaneamente perpendiculares à direção de propagação, o que acontece com o cabo coaxial, por exemplo. Então, guias de onda suportam apenas modos TE e modos TM, ou uma combinação deles que são modos híbridos, tá certo? Nós vamos analisar agora o guia bem simples, tá? O mais simples de todos, na verdade, é o guia retangular. Então, aqui está a configuração do guia retangular. Por que nós escolhemos um guia retangular para fazer análise? Por algumas razões. Primeiro, eu posso fazer análise analítica, análise à mão, resolvendo as equações de Maxwell à mão aqui, obter uma solução fechada e exata. Por quê? Porque as paredes do guia, elas coincidem bem com as coordenadas x, y, z. Eu posso escrever as condições de contorno de maneira simples. Segundo, o guia de onda retangular é usado na prática. E, por último, as conclusões a que a gente chega para o guia retangular, elas valem também para os outros guias. Nós vamos considerar um guia sem perdas, ou seja, um guia que tem paredes perfeitamente condutoras, condutor perfeito, e preenchido com um dielétrico perfeito. Então, o condutor tem condutividade infinita, o dielétrico tem condutividade nula. Então, o guia não absorve energia da onda, é um guia sem perda. A análise consiste em resolver as equações de Maxwell sujeitas às condições de contorno do problema. Quais são as condições de contorno? Campo elétrico tangencial nulo nas paredes do guia. Então, aqui eu tenho várias paredes metálicas. Sempre que o campo elétrico for tangencial à parede metálica, a componente tangencial, ela vale zero. Isso é a condição de contorno mais universal que existe em eletromagnetismo. Campo elétrico, ele pode ser sempre perpendicular a uma parede perfeitamente condutora. Não pode ter componente tangencial a essa parede. Então, vamos verificar aqui o que significa isso. Vou escrever essas condições de contorno. EX. Aqui está as duas setinhas vermelhas correspondentes ao campo EX, direção X e a direção horizontal para nós. Então, o campo elétrico EX, ele tem que ser zero quando ele for tangente a uma parede metálica. Então, quando ele for tangente, paralelo à parede inferior, ele vale zero. Quando ele for tangente aqui, à parede superior, ele vale zero. Ora, como é que se escreve parede inferior, matematicamente?
a parede inferior significa y igual a zero. Então, o meu campo elétrico EX vale zero na parede inferior, y igual a zero. Idem na parede superior, y igual a B. Quanto ao campo, a componente EY, aqui está a componente Y, pode variar aqui dentro, né? A componente Y, mas eu sei que ela tem que ser zero quando ela for tangente à parede da direita e quando ela for tangente à parede da esquerda. Como que eu escrevo parede da direita matematicamente? X igual a zero. X igual a zero descreve essa parede aqui da direita. Como que eu escrevo parede da esquerda? X igual a A. Então, está aqui, meu EY igual a zero, onde essas duas setinhas estão desenhadas, elas têm que ser zero, porque essas componentes são tangenciais às paredes da direita e da esquerda. Por fim, componente EZ. Então, aqui é o componente EZ, que está entrando para dentro do guia, aqui está entrando no guia. Ela tem que ser zero quando ela for tangente às 4 paredes do guia. Então, tanto em x igual a zero, parede da direita, x igual a A, parede da esquerda, y igual a zero, parede inferior, e y igual a B, parede superior. Tá certo? Então, essa é a análise que nós vamos fazer. O que significa fazer análise? Significa obter os campos. Então, os campos, eu tenho o campo elétrico, com 3 componentes, EX, EY e Z, campo magnético, com 3 componentes, HX, HY e HZ. Cada uma dessas componentes tem variação senoidal ou cossenoidal no tempo. Então, nós vamos fazer a análise usando fasores para facilitar a nossa vida. Então, agora, EX, EY e Z, HX, HY e Z são números complexos que representam funções que variam cossenoidalmente ou senoidalmente no tempo. Tá? A gente já sabe a direção de propagação. A direção de propagação é a direção positiva de Z. Quando uma onda se propaga na direção positiva de Z, a variação com Z é E elevado a menos gama Z. Nós já vimos isso. Tá? Então, o meu campo elétrico, o vetor campo elétrico, que é uma função de x, y e z, eu posso escrever como o produto de uma função de x, y, desconhecida, mas, como ela se propaga ao longo de z, a variação com z é conhecida. A mesma coisa para o campo magnético. Tá certo? Então, a minha função de 3 variáveis foi escrita como um produto de uma função de x, y e uma função que varia ao longo de z. Uma função de x, y, na verdade, é uma função que varia na seção transversal do guia de onda. Tá? Quando eu vou escrever as equações de Maxwell, eu vou ter rotacionais, certo? Então, eu vou precisar calcular derivadas direcionais. Quando eu for calcular a derivada em relação a z, como é que eu posso escrever isso? Então, vamos derivar aqui o campo elétrico em relação a z. Ora, quando eu derivar o campo elétrico em relação a z, esse primeiro termo, e de xy, é uma constante, ele não depende de z. E o segundo termo, e elevado a menos gama z, o menos gama pula para frente. Tá certo? Então, derivar em relação a z, na verdade, corresponde a uma multiplicação por menos gama. Gama é a constante de propagação. Tá? Derivar em relação a z, o campo magnético, é a mesma coisa. Então, para uma onda que se propaga na direção positiva de z, quando eu derivo o campo elétrico ou o campo magnético em relação a z, eu tenho uma multiplicação por menos gama, onde gama é a constante de propagação. Tá certo? É isso que está escrito aqui embaixo. Então, mais uma vez, nosso objetivo é analisar os guias de onda, resolver as equações de Maxwell sujeitas às condições de contorno. Então, uma das equações de Maxwell é a lei de Ampère, escrita aqui já na forma fasorial. Sigma D é a condutividade do dielétrico. O dielétrico é perfeito, que preenche o guia, logo esse termo vale zero. Então, aqui eu tenho a lei de Ampère para o guia sem perdas. Esse J ômega que está aqui, tá? Ele representa no tempo uma derivação em relação ao tempo, derivada no tempo. Tá? Como que eu vou calcular esse rotacional? A gente já viu. Na primeira linha, IJK. Na segunda linha, as derivadas direcionais em relação a x, a y e a z. A gente já viu que uma derivada em relação a z corresponde a multiplicação por menos gama. E aqui embaixo, as componentes do vetor. Isso, tá? Então, esse rotacional é igual a j, ômega, epsilon, e. Aqui está o campo elétrico. Escrevi agora usando as 3 componentes. Tá? Resolvendo aqui, fazendo esse determinante, igualando as componentes x de um lado com x do outro, y do lado com y do outro, z do lado com z do outro, eu tenho 3 equações, certo? Então, na verdade, eu tenho 6 incógnitas.
3 componentes de campo elétrico e 3 componentes de campo magnético. Vou precisar de 6 equações para resolver o problema. A lei de Ampère, que é uma equação vetorial, já me permitiu obter 3 equações escalares. Tenho 3 equações. Como eu vou obter as outras 3 equações? A lei de Faraday. Aqui está a lei de Faraday, então é rigorosamente a mesma coisa. Tá? Eu vou calcular o determinante para calcular o rotacional. Mais uma vez, a derivação em relação a y é um produto por menos gama. Tá? Então, equacionando aqui, igualando os dois lados, eu tenho as 3 equações que faltavam. Agora sim, eu tenho 6 equações e 6 incógnitas. Eu vou reescrever aqui, a partir dessas 6 equações que eu acabei de obter, eu posso escrever as componentes EX, EY, HX e HY, as componentes transversais à direção de propagação, em termos das componentes EZ e HZ, as componentes na direção de propagação, que eu chamei de componentes longitudinais. Então, é só manipulação algébrica. Eu tenho aqui, então, 4 equações, tá? Então, o que eu chego à conclusão? Eu chego à conclusão que EZ e HZ, se eu conseguir EZ e HZ, as outras 4 componentes estão determinadas. Então, na verdade, eu preciso de 2 equações, uma para EZ e outra para HZ. Se eu conseguir calcular EZ e HZ, as outras 4 componentes estão determinadas por essas 4 equações aqui. Tá? Aqui tem uma coisa interessante. Se fosse o modo TEM, na dedução dessas equações todas, eu ainda não falei que era guia de onda. Podia ser uma linha de transmissão. Tá? Para o modo TEM, EZ igual a 0 e HZ igual a 0, está aqui, Nesse caso, aqui, os termos entre colchetes são todos nulos. Alguém vai me dizendo, logo todos os campos são nulos, não existe propagação TEM. Na verdade, dividir 0 por algum número dá 0, exceto quando eu divido por 0. 0 dividido por 0 pode ser qualquer coisa. Então, para o modo TEM, os campos serão não nulos somente se eu tiver uma divisão por 0. Então, quando esse termo aqui no denominador ele for nulo. Daqui eu tiro imediatamente que a constante de propagação é J ômega raiz de μ, J beta. E é justamente a constante de propagação numa linha de transmissão sem perdas. Estamos usando as equações sem perda. Tá? Então, essas equações aqui elas valem tanto para guias de onda quanto para linhas de transmissão. Mas, para linhas de transmissão, como os campos EZ e HZ são nulos, eu tenho uma onda TEM e a constante de propagação é dada por J beta, onde beta é ômega raiz de μ epsilon. Tá? Então, eu tenho então, como alfa é igual a 0, eu tenho propagação sem atenuação para qualquer frequência. Linhas de transmissão, guias de onda, não. Tá? Os guias de onda não suportam, não permitem a propagação de modo TEM. Como obter EZ e HZ? A partir, de novo, das equações de Maxwell, tá? A partir das equações de Maxwell, eu vou dizer o que se chama de uma equação de onda. Então, aqui eu tenho a lei de Faraday, lei de Ampère, tá? Aplicando o rotacional nos dois lados aqui da primeira equação, e lembrando que dos dois lados, o rotacional de H está dado na segunda equação, tá? Então aqui eu tenho J vezes menos J, some o J. Então, simplesmente a partir dessas duas equações, eu obtive uma única equação em termos do campo elétrico. Tá? Eu vou utilizar aqui uma identidade vetorial que diz que o rotacional do rotacional é igual ao gradiente do divergente, certo? Menos o laplaciano vetorial do vetor. É uma identidade vetorial. Tá? Então, no caso aqui, o meu vetor A vai ser o campo elétrico. Então, como aqui eu tenho o rotacional do rotacional, eu vou escrever o campo elétrico como sendo um nabla do divergente, tá aqui, menos um nabla 2, aqui um laplaciano do campo elétrico. E aqui está a minha equação, ela é válida. Tá? Estou tratando essa equação, ela deve ser resolvida dentro do guia de onda. Tá? Dentro do guia de onda eu não tenho cargas livres, tá? Então o divergente de D é igual a 0, isso é a lei de Gauss. Tá? Então, como o divergente de D é igual a 0 e D é igual a epsilon E, eu tenho que o divergente de E, divergente do campo elétrico, também é nulo. Então, esse primeiro termo aqui, ele se anula. Logo, sobrou apenas
os outros dois termos, já troquei o sinal aqui, passei para o outro lado do sinal negativo, então eu tenho essa equação ela envolve Laplaciano vetorial, aplicada a cada componente do vetor E, eu estou interessado apenas na componente Z, tá? Então o que é o Laplaciano? A derivada segunda de Z em relação a x, derivada segunda de z em relação a y, derivada segunda de z em relação a z, já passei esse termo para o outro lado e aqui está. Então, aqui eu tenho uma equação que me permite obter EZ, usando as condições de contorno. Analogamente, eu poderia ter feito, em vez de escrever uma equação em termos de E, poderia ter aplicado o rotacional desses dois lados dessa segunda equação e obteria uma única equação em termos de H. Então, fazendo exatamente a mesma coisa, eu tenho as equações que permitem obter Hz. Então, aqui, ó, essa equação permite obter EZ. Essa outra equação permite obter Hz, usando, obviamente, as condições de contorno do problema. Tá? Se eu tenho EZ e Hz, as componentes longitudinais, a partir daqui eu consigo obter todas as outras componentes e o problema está resolvido. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Tá certo, pessoal? Até lá, então!